Olá pessoal, então, vamos resolver uma questão do vestibular seriado da UPE, primeira fase, o SSA 1, o processo de ingresso é de 2014. O tema, movimento uniformemente variado, um tema forte para uma prova de física, você deve saber disso. Vamos lá encontrar a questão na nossa lousa digital. Tá aí pessoal, a questão é exatamente como estava no caderno de prova. Vamos fazer a leitura? Dois corpos, A e B, movem-se no mesmo sentido em uma trajetória retilínea. As suas velocidades no instante t igual a zero possuem módulos iguais a VA 1 metro por segundo e VB 3 metros por segundo. E suas acelerações, módulos iguais à aceleração A, 2 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração B, 1 metro por segundo ao quadrado. Sabe-se que, no instante t igual a zero, o corpo A encontra-se 1,5 metro à frente do corpo B. É correto afirmar que eles se encontrarão pela segunda vez no instante. Muito bem. Instante de encontro? Bom, isso é manjado. Se encontrar é ocupar na trajetória a mesma posição. O que é que você deve fazer? Montar a equação horária do espaço para cada um dos móveis e fazer a igualdade dessas equações. Porque com essa igualdade você está afirmando que os espaços são iguais num determinado instante. É claro que se você encontrar dois instantes, que é possível, porque você ficará com a equação do segundo grau, afinal de contas, as equações horárias do espaço desses móveis são funções do segundo grau. Você sabe que o padrão vai ser S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT2. Então eles podem se encontrar até duas vezes. Pode ser que não haja encontro, pode ser que encontre uma vez, pode ser que hajam dois encontros. Aqui, pelo jeito, como ele pede o instante em que eles se encontram pela segunda vez, tudo indica que nós teremos dois encontros, certo? Então eu preciso montar a equação horária do espaço para cada um desses móveis. Só que para montar essa equação horária, o que é importante? Orientar uma trajetória para indicar o sentido positivo do movimento, tá? E dessa forma o movimento vai ser progressivo, as velocidades escalares serão positivas, se você colocar o movimento no mesmo sentido da trajetória. Adotar uma origem para que você consiga, a partir daí, em função dessa distância inicial entre eles de 1,5 metros, garantir a posição inicial de cada um, nesse instante t igual a zero, e a aceleração escalar. Ele deu o módulo de cada uma. A rigor, pessoal, seria interessante a questão te dar se o movimento, informar se o movimento dos móveis é acelerado ou retardado. Porque a partir do momento que ele me dá os módulos das acelerações e só, eu não posso determinar só por isso se os movimentos são acelerados ou retardados. É claro que para resolver você vai ter que ajudar a questão, vamos admitir que o movimento é acelerado. Isso quer dizer o seguinte, você se lembra que quando o movimento é acelerado, a aceleração e velocidade escalar tem o mesmo sinal. Se você orientar a trajetória no mesmo sentido do movimento, as velocidades escalares serão positivas. Como eu estou admitindo que o movimento vai ser acelerado, a aceleração escalar também vai ser positiva. Mas isso é só uma geral sobre a questão, porque eu vou resolver agora com muito cuidado, você extremamente concentrado. Vamos aqui para a nossa lousa digital. Tá bom, olha só. Trajetória retilínea, certo? Eu vou orientar minha trajetória para a direita, tá? Essa setinha aqui já indica, mas eu vou enfatizar isso. Colocar esse sinal de mais aqui. E a minha trajetória vai estar em metros, certo? Os espaços ou posições estarão em metro. Eu tenho dois corpos, deixa eu ilustrar aqui, dois móveis, dois pontos materiais. E aqui está o primeiro e eles estão em posições na trajetória diferentes. E aí veja o que eu vou fazer. Olha só, preste atenção, tá? O que ele fala aqui? Deixa eu destacar para você tudo. Ele diz que em módulo as velocidades são 1 metro por segundo e 3 metros por segundo, ok? São no mesmo sentido, isso é importante, certo? Os módulos das acelerações, 2 e 1 metro por segundo ao quadrado. Aí eu comento de novo essa história do movimento acelerado, tá? E agora um momento importante. O corpo A encontra-se 1,5 metro à frente do corpo B. Isso no instante t igual a zero. Então, se eu ligar o cronômetro aqui, se essa foto representar o instante inicial, certo? O corpo A encontra-se 1,5 metro à frente de B.
1,5 metros, certo? Essa é a distância entre eles no instante inicial. O corpo A, se eu coloco o sentido do movimento para a direita, já que ele está à frente, né? Então aqui é o corpo A, aqui é o corpo B. A velocidade de A, por estar a favor da trajetória, o movimento é progressivo, vai ser mais 1 metro por segundo. B se movimenta no mesmo sentido, então também é a favor da trajetória. A velocidade de B vai ser, tá aqui, mais 3 metros por segundo, certo? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui para não ficar tão poluído, pronto. Então, as velocidades iniciais com seus respectivos sinais A e B. Orientei a trajetória a favor do movimento, dessa forma os movimentos ficam progressivos, as velocidades escalares são positivas. Velocidade de A mais 1 metro por segundo, velocidade de B mais 3 metros por segundo, certo? Agora, a origem da trajetória você pode posicionar onde quiser. Agora, é importante depois disso você perceber que a distância entre os móveis é de 1,5 metro nesse instante inicial. Eu vou colocar a origem da trajetória na posição inicial de B. Dessa forma, como A está à direita da origem, a posição inicial de A vai ser mais 1,5. E aqui o espaço está em metro, eu não preciso escrever aqui, certo? Então, no instante, destaca aqui, no instante inicial, essa é a fotografia, a posição inicial de B, 0 para minha trajetória, certo? Para a trajetória que eu convencionei. A posição inicial de A, 1,5 metro. As velocidades iniciais, porque os movimentos serão acelerados, as velocidades iniciais com seus respectivos sinais, certo? Baixar um pouquinho aqui para ter mais espaço para a gente. Muito bem. Wendel, que história é essa do movimento acelerado? A aceleração não necessariamente é positiva. Exatamente. Movimento acelerado, a aceleração escalar e a velocidade escalar têm o mesmo sinal. Como as velocidades escalares aí são positivas, a minha aceleração escalar também vai ser positiva de acordo com a trajetória. Coloquei a trajetória a favor do movimento, se preferir o movimento está acontecendo a favor da trajetória, as velocidades são positivas, então como o movimento é acelerado, a aceleração é positiva. Relembrando que você teve que ajudar o enunciado, garantindo que o movimento é acelerado, porque eu poderia ter um corpo em movimento acelerado e outro em retardado. Ah, mas aí dessa maneira você não conseguiria encontrar os instantes. Mas veja, você não pode querer que a questão se conserte por opções de resposta, tá? Você sabe que física tem um rigor, a gente sabe disso, então, rigorosamente, ele teria que afirmar que esses corpos, a partir desse instante inicial, assumem movimento acelerado. É isso que eu estou ajudando a questão. Como as velocidades são positivas no instante inicial, o movimento acelerado, a aceleração também vai ser positiva. Sendo assim, a aceleração de A, como módulo, foi dado, volta aqui em cima para a gente visualizar. A aceleração de A, o módulo é 2 metros por segundo, com o sinal vai ser mais 2 metros por segundo ao quadrado, né? 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração de B, o módulo é, vamos destacar aqui, o módulo 1 metro por segundo ao quadrado, então com o sinal mais 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então eu tenho as posições iniciais, quer que eu escreva aqui? Posição inicial de A mais 1,5 metro. Posição inicial de B, 0. Tem as acelerações que se mantêm constante, então o movimento para cada um deles é uniformemente variado, e as velocidades iniciais, que são as velocidades nesse instante igual a 0, com seus respectivos sinais. A velocidade inicial para A, dá uma olhada, mais 1 metro por segundo. A velocidade inicial para B, mais 3 metros por segundo. Ah, mas eu posso deixar o mais invisível, mas eu quis enfatizar, por quê? Porque você sabe que quando for menos, e isso ficaria por conta do sentido do movimento, você tem que dizer. Então aqui eu fiz questão de enfatizar os sinais, certo? Agora veja, como é movimento uniformemente variado e o instante inicial é igual a 0, como é que funciona? Para o move, movimento uniformemente variado, e instante inicial igual a 0, a equação horária do espaço é S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de A T2. Com esse padrão, eu vou usar os dados e vou encontrar a equação horária de cada um. Para A, o espaço inicial, 1,5. Aí aqui eu já posso deixar o sinal implícito, tá? A velocidade inicial de A, 1 vezes T. A aceleração de A está aqui, 2 metros por segundo ao quadrado, mais 1 meio vezes 2 T2, certo? Então, o espaço de A ficou 1,5 mais T
mais T2 com unidades no sistema internacional. O espaço em metro, o tempo em segundos, a velocidade em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, certo? Bom, seguindo essa mesma rotina, olhando para o padrão aqui em cima, eu vou montar a equação horária do espaço para B. O espaço inicial para B, vai lá em cima devagarzinho para você não ficar tonto, tá? 0, espaço inicial para B é 0. A velocidade inicial para B, mais 3 metros por segundo, mais 3 vezes T, V0 vezes T, mais 1 meio de aceleração de B, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo ao quadrado vezes T2, certo? Então, o espaço de B, em função do tempo, fica 3T mais 1 por 2, 0,5T ao quadrado, certo? Espera aí, deixa eu dar o destaque aqui. Epa, espera aí que eu exagerei aqui. Deixa eu dar uma consertada aqui, ó. Deixa eu dar o destaque usando o mesmo padrão, tá? Muito bem. Então, aqui está a equação horária do espaço de B. O que é que ele quer? Encontro? Encontrar, pessoal. O encontro é ocupar na trajetória a mesma posição. Então, eu quero um instante em que o espaço de A seja igual ao espaço de B. Vamos anotar isso? Um instante ou instantes que o espaço de A é igual ao espaço de B. O espaço de A, 1,5T mais T2. 1,5 mais T mais T2. Estou jogando aqui a equação horária de A. Para B, 3T mais 0,5T2, certo? Agora passa todo mundo para o primeiro membro. Fica 1T2 menos 0,5T2 dá 0,5T2, certo? 3T vem para cá como menos 3T, mais T, menos 2T, mais 1,5 igual a 0. Para você encontrar essas raízes, que é o que você está procurando, e depois decidir qual que você vai usar, você pode multiplicar aqui por 2, tá? Toda a equação. Você não pode multiplicar uma equação horária por 2. Mas depois que você fez a igualdade, quando você multiplica por 2, as raízes continuam as mesmas, tá? Matemática básica. Então aqui vai ficar t ao quadrado, mas se quiser pode resolver a equação aqui, tá? Usando isso aqui, certo? Do jeito que está. O A seria 0,5, o B menos 2 e o C 1,5 naquele padrão de AX2 mais BX mais C igual a 0, tá? Eu multipliquei por 2, achei melhor, ficou T2 menos 4T mais 3 igual a 0, aí sim eu estou com o padrão AX2, preferi escrever aqui, tá? Mais BX mais C igual a 0. Aqui também era AX2 mais BX mais C igual a 0, mas eu achei mais didático multiplicar por 2 e aí eu continuo com as mesmas raízes, certo? O A, então, é 1, o B, menos 4 e o C, 3. Para que isso? Para calcular o delta. Não é uma equação de segundo grau? O delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta é B menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica A, que é 1, vezes C, que é 3, certo? Então, o delta vai dar menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, menos 12, o delta dá 4. Isso me garante duas raízes. Você lembra disso de matemática básica? Aqui em cima. Quando o delta é menor do que 0, não há uma raiz real. Quando o delta é igual a 0, uma raiz real. Quando o delta é maior do que 0, duas raízes. Adaptando isso para as ideias de física, delta menor que 0 não há encontro. Não existe um instante em que os espaços sejam iguais. Delta igual a 0, eles se encontram uma vez. Delta maior que 0, eles vão se encontrar duas vezes. Vamos achar esses instantes de encontro, então, certo? Para isso, eu vou usar a equação de Bhaskara. Você se lembra? Como é que é a equação de Bhaskara? Era x igual a... Quer que eu anote aqui? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não é assim? Vou melhorar esse delta aqui que você merece, né? Agora, eu vou adaptar, não vou chamar de x, tá? Porque aqui x é t, então eu vou usar assim, t é menos b, cadê b? B é, aqui ó, menos 4, tá? Então menos 4, menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4, sobre 2 vezes a, vem aqui devagarzinho, que vale 1, certo? Então ficou assim, t igual a menos com menos mais 4, mais ou menos raiz de 4, 2, sobre 2. Duas raízes.
T'. 4 menos 2, vai, 4 menos 2, anotar aqui, 4 menos 2 sobre 2. T', 4 menos 2, 2 por 2, 1 segundo. Então, eles se encontram pela primeira vez no instante 1 segundo. Agora, T'. 4 vem aqui, mais 2, a outra raiz, tá? Dividido por 2. T', 3 segundos. Como ele quer o instante do segundo encontro, eles se encontram pela segunda vez no instante t igual a 3 segundos. Vamos marcar o gabarito? Vamos lá devagarzinho. 3 segundos. 3 segundos. Vamos lá devagar. Aqui está na letra B de bola. Volta lá. 3 segundos. Letra B. Aí está resolvido, certo? Aqui em cima, o que eu destaco então de importante? O uso da equação horária do espaço, T0 é 0, então fica S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2. Por quê? Porque as acelerações são constantes, já que foram dadas como números, então movimento uniformemente variado. Orientar a trajetória foi fundamental para você usar os sinais da velocidade de cada um deles a favor da trajetória. Eu coloquei o movimento a favor da trajetória, as velocidades ficaram positivas. Como se admitiu que o movimento é acelerado, feito aquela ressalva que eu destaquei para você, tá? Que o ideal é que a questão te falasse que o movimento é acelerado, mas admitindo isso, como o movimento é acelerado, aceleração escalar e velocidade escalar têm o mesmo sinal. Portanto, se o movimento é acelerado a favor da trajetória, a aceleração escalar é positiva. Wendel, se eu tivesse orientado a trajetória no sentido contrário do movimento, se você tivesse orientado a trajetória no sentido contrário do movimento e tivesse tomado cuidado com os respectivos sinais, você acharia exatamente as mesmas duas raízes. Pode confiar. Combinado? Muito bem. Pessoal, espero que tenha gostado e se gostou, deixa seu like. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. É importante fortalecer o canal para que eu possa continuar postando conteúdo de qualidade para você estudar física. Combinado assim? Eu conto com você. Vou ficando por aqui. Deixo aquele forte abraço, um desejo de excelente estudo. Até a nossa próxima aula.